Olá, queridos alunos do terceiro ano. Aqui é a professora Silvana Valim para mais uma videoaula. Como sempre, nós começaremos na correção do roteiro de aula da semana passada, tá? E a habilidade trabalhada é que foi trabalhada no centro de mídia da semana passada, os hidrocarbonetos. Hoje nós vamos ver a parte 1 dos hidrocarbonetos. Primeiro, correção do roteiro da semana passada. Questão número 1, e o roteiro é da semana 31/8 a 4/9. Pegue lápis, borracha, caneta, as suas anotações e vamos lá, tá? É importante vocês corrigirem para saber, se está tudo certo, se está errado, do porquê. Então, a questão número 1, o petróleo é, sem dúvidas, um dos principais recursos que o ser humano extrai da natureza para fins econômicos. Trata-se de um elemento altamente estratégico no contexto internacional e alvo de muitas disputas geopolíticas entre países dependentes desse recurso para utilização ou exportação. Além do uso em combustíveis, o petróleo também serve de matéria-prima para inúmeros produtos, notadamente o plástico. O processo para a utilização do petróleo passa por um procedimento inicial, realizado nas refinarias, que consiste no seu aquecimento e no isolamento de seus elementos componentes. Esse processo é a destilação fracionada, tá? A pergunta é enorme e a resposta é bem pequena. No questão 2, eu tenho pegado várias questões de faculdades, tá? Para quem vai sair o Enem, vestibular, eu estou contribuindo. Um dos fatores de maior influência no aquecimento global é a liberação de gases poluentes provocados pelo uso de combustíveis fósseis. 3 tipos são usados em larga escala pelo planeta. É o carvão mineral, petróleo e gás natural. Entre os 3, o carvão é o maior vilão. Ainda assim, e apesar dos sinais cada vez mais preocupantes da mudança climática, o uso deste combustível parece longe de ser substituído por alternativa menos poluente. Foi tirado da revista Veja de 2008. Sobre o carvão mineral, é incorreto afirmar que. Então, alternativa B, que é incorreta, tá? A exemplo dos demais combustíveis, o carvão mineral é resultado do magnetismo, que se verificou em terrenos de bacias sedimentares. Não, nós já vimos sobre o carvão mineral, né? Não é magnetismo, que foram fundo dos grandes lagos. Então, o carvão mineral, gente, ele contribui muito para o aquecimento global. Por isso que a letra A, ela está certa, e a letra C também, onde que ele é empregado. E, como ele é queimado, para acionar as turbinas, também está certo. E o carvão é de produção de energia, ele é barato e abundante. Então, o que está errado é que ele é resultado de magnetismo, rochas magmáticas. Não. O terceiro, o carvão mineral pode ser encontrado na natureza em 4 formas, né? Então, eu pedi para vocês diferenciar as 4 formas. O antracito é um tipo de carvão compacto e sólido. Possui teor de carbono de 96%, que corresponde à forma mais pura do carvão mineral. Contém pouco ou nenhum betume. A hulha, rocha sedimentar, composta por betume, mistura líquida de cor escura e alta viscosidade. Possui teor de carbono entre 80% a 90%, seu poder calorífico é entre 7.000 a 8.650. A lignita é uma rocha sedimentar formada a partir da compreensão da turfa. Possui teor de carbono entre 67% e 78%. Seu poder calorífico é 4.000 quilocalorias. E a turfa, material vegetal, que possui teor de carbono entre 55% e 60% e permite a identificação dos restos vegetais. Seu poder calorífico é inferior a 4.000 quilocalorias. Olha, quem colocou sem colocar as porcentagens, tudo bem. Tipo antracito, tipo de carvão compacto e sólido, tá ótimo. Hulha,
rocha sedimentar composta por betume, tá? Lignita, rocha sedimentar formada a partir da compreensão da turfa. E turfa, material vegetal que possui teor de carbono entre 55% e 60% e permite a identificação dos restos vegetais. Quem quiser colocar tudo, melhor ainda. Assinale verdadeiro ou falso, né? Alguns dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo são metano, butano e octano. É verdadeiro. O gás butano é conhecido como gás de cozinha, e ele é derivado do petróleo utilizado para cozinhar em isqueiro. Verdadeiro. O carvão vegetal corresponde a uma rocha sedimentar. Não, não é uma rocha sedimentar, tá? Então, é falso. E o carvão vegetal é pouco utilizado no mundo, com exceção do Brasil, que é o maior produtor. Verdadeiro. A questão 5, ela está falando do metano, butano e gás natural, são os gases. Então, o gás metano, ele é amplamente encontrado na natureza, pois é produzido pela decomposição de materiais orgânicos, incolor, inodor e menos denso que o ar. Ele é o principal componente do gás natural. E uma das principais opções de combustível, ele também é e uma das principais opções de combustível. Esse é o ponto final, né, professor? Ele também é considerado um gás de efeito estufa, pois caso vaze, absorve o calor do sol e aquece a atmosfera. O butano é conhecido como gás de cozinha. Ele é derivado do petróleo e utilizado para cozinhar em isqueiro. Também é uma mistura com gás propano e é vendido comercialmente como GLP, gás liquefeito de petróleo. Além disso, o butano também é usado em veículos e aparelhos de aquecimento natural. É um combustível usado para aquecer edifícios, cozinhar alimentos e até mesmo para ajudar a produzir eletricidade. Ele é composto por uma mistura de gases que se formam a partir de orgânicos enterrados no solo. Esse combustível gasoso, após ser tratado e processado, apresenta grande teor energético, sendo bastante aproveitado nas indústrias para a geração de energia elétrica. O gás também pode ser empregado no aquecimento ambiental e nas aplicações domésticas de residência, além de ser um conhecido combustível para os automóveis, adaptados para recebê-lo. GNV substituindo gasolina, o álcool ou diesel. Terminamos a correção do roteiro da semana passada, de 31/8 a 4/9. Agora, o roteiro dessa semana. Nessa semana, começou no dia 7, mas 7 foi feriado. Então, 8/9 a 11/9. Hidrocarbonetos. Hoje nós não vamos estudar a estrutura dos hidrocarbonetos, nós vamos estudar a parte teórica. E na aula que vem, vamos fazer as estruturas dele, como já foi feito no Centro de Mídias, e vai dar continuidade. Então, o que é hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, gente, eles são compostos, né, apenas por átomos de hidrogênio e carbono, por isso que chama vem de hidrogênio, carbonetos vem do carbono. Eles são substâncias apolares. Nós vimos que tem substâncias polares e apolares, eles são apolares. E, consequentemente, eles não conduzem corrente elétrica, além de serem compostos mais simples da química orgânica. Sempre ouvimos bastante a respeito dos combustíveis. No Brasil, temos na história a recente exploração da camada pré-sal. E essa classe de compostos está muito presente nesse assunto. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo. E o que é o petróleo mesmo? Ele é formado da decomposição da matéria orgânica no fundo de mares e lagos e da sedimentação desse material sobre altas pressões e temperatura. Então, o petróleo pode ter em sua composição hidrocarbonetos, cujas moléculas possuem 30 carbonos ou mais.
Outro fato importante que envolve esses compostos são octanagem da gasolina, que quanto maior for, maior será a resistência de detonação. Deixa eu traduzir para vocês. Quanto maior for essa octanagem, melhor é o desenvolvimento do motor no carro, tá? O que significa que a gasolina com maior octanagem tende a proporcionar um melhor aproveitamento pelo motor da energia proveniente desse combustível. Quimicamente falando, a cadeia carbônica será maior e, consequentemente, gerará mais energia ao entrar em combustão a queima, né? As principais propriedades físicas desse composto são insolubilidade em água e solubilidade em solventes apolares. Ela não dilui na água. Todos os alcanos têm densidade menor que 1 grama por mililitro, portanto, flutua na água. Os alcanos não apresentam cor, odor e sabor. Os compostos até 5 átomos de carbono estão no estado gasoso, de 5 a 17 no líquido, e mais de 17 eles estão no solo, tá? Nos 3 estados físicos aí. Conforme o tipo de ligações existente entre os átomos de carbono, eles podem ser classificados em alcanos, alceno, alcino. Então, alcanos, alceno, alcino. Alcadienos, cicloalcanos e aromáticos. Lembrando que pode ter dupla ou tripla ligação. Também pode ser chamado de insaturações. Isso aqui nós vamos ver mais a fundo na aula da semana que vem, que nós vamos estudar a fundo como que a gente faz a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Eles têm 3 partes. Eles têm prefixo, intermediário e mais a vogal O. Quando eu tenho um carbono, o sufixo é met, tá? Quando eu tenho 2, é et, 3, prop, 4, but, 5, pente, 6, ex, 7, ept, 8, opt, 9, non, 10, des, dec. E o tipo de ligação? Quando for simples, vai ser uma tracinho só, é an, dupla, em, pinta, in, 2 duplas de em. Calma que nós vamos ver tudo isso. Por exemplo, o composto usualmente conhecido como etileno é usado, inclusive, como anestésico, possui a seguinte nomenclatura. Vamos lá. Então, ele é formado por 2 carbonos, né? E ele é formado por ligação dupla. O que é? Esses 2 tracinhos aqui. Se fosse um tracinho só, seria sim. Então, ele é et. E a gente coloca mais o em e mais a vogal o. Então, 2 ligações de carbono é eteno, tá? Quando tem a ligação dupla de 2 carbonos, et, então fica eteno. Os alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples entre os átomos da carbono entre os átomos de carbono da cadeia. São também chamadas de parafinas, que o latim significa com pouca afinidade. Isso se deve ao fato de serem poucos relativos. Um dos principais alcanos é o butano, que juntamente com o propano compõe a mistura de GLP, que é o gás, tá, de petróleo, comumente chamado gás de cozinha, né? Gás liquefeito do petróleo, que é chamado gás de cozinha. Os cicloalcanos, ele possui praticamente as mesmas características, porém a cadeia dele é fechada, tá? Que é a cadeia aberta e a do outro que é fechada. Um exemplo do ciclopropano possui a forma geométrica de um triângulo, onde cada vértice representa um carbono. Então, vamos lá. Ciclobutano e ciclohexano, tá? Eles são cadeia fechada, que nós veremos na próxima videoaula da próxima semana, que é a semana, deixa eu olhar aqui no meu calendário, do dia 14 a 18 de setembro, tá? Os alcenos, eles são compostos que possuem dupla ligação entre os carbonos e suas estruturas. Pode ser chamado também de olefinas, devido à tendência de um dos principais compostos dessa classe, o eteno,
através de reação com halogênio, formar produtos oleosos e polares. Os alcenos possuem cadeias fechadas, como é o caso do ciclobuteno. É muita coisa para guardar, né? Mas tudo bem, calma. Os alcenos, aí estão os exemplos deles aí, né? Eteno, ciclobuteno, tem número que nós vamos aprender a colocar os números entre eles também. Os alcinos são substâncias que apresentam em sua cadeia uma tripla ligação. O alcino mais simples é o etino ou acetileno, que é utilizado em larga escala nas soldas, além de ser parte do processo de síntese de pílulas anticoncepcionais. Já os alcadienos possuem duplas ligações na sua estrutura, como, por exemplo, top 1,2-dieno, que também é um gás utilizado em soldas, né? No gás MAPI, que é o metil, acetileno e propadieno. Aqui as cadeias, olha como fica bonitinho. Na aula que vem nós vamos aprender a fazer essas cadeias aí, fazer essas ligações, quando colocar um tracinho, 3, quando colocar 2, distribuir os hidrogênios, os carbonos. E, por fim, a gente tem os hidrocarbonetos aromáticos, onde o principal é o benzeno, tá? Esses compostos são cíclicos, ou seja, possui cadeia fechada, possui duplas alternadas dentro do ciclo em que a maioria das vezes são representados com um círculo. Isso se deve ao fenômeno da ressonância, pois o círculo simboliza o movimento dos elétrons em sentido circular, tá? No interior do anel aromático. A estrutura do benzeno foi proposta por Friedrich August Kekulé em 1865, sendo curiosa a forma da descoberta. Disse que Kekulé, tá? Teve um sonho onde uma serpente mordia a própria cauda, simbolizando assim o anel aromático. Outros exemplos de aromático é o naftaleno, que é um composto onde encontramos 2 anéis benzênicos. Essa substância é vendida comercialmente sob o nome de naftalina. Todo mundo já viu aquela bolinha branca? E é utilizada como antimofo e contra os insetos. Olha as cadeias, que bonitinho, gente. Eu acho muito bonitinho. Nossa, pessoal, é difícil? Não é difícil, tá? Aqui eu estou dando uma introdução, parte teórica. Mas semana que vem eu vou mostrar, pode ser que nem todos, né? Acho que ainda vai ter mais umas 2 aulas disso para a gente estudar as estruturas. Hidrocarbonetos aromáticos, quando os compostos aromáticos foram descobertos e isolados, desejava apenas trabalhar com composto de odor agradável, daí o nome. Porém, isso não se sustenta hoje em dia, pois essa característica não é o que determina a aromaticidade de um composto, mas sim a presença de elétrons envolvidos em uma ligação, π, que se alterna em torno de um ciclo. Tá. Olha, foi muita coisa para a gente ver, né? Eu até pensei em dividir em 2 aulas, mas deixa eu voltar ao que interessa agora, tá? Que são hidrocarbonetos. Como eles são formados? Hidrogênio e carbono. Então, aqui, essa parte aqui, guardando. Os hidrocarbonetos, eles são formados apenas por hidrogênio e carbono. Ok? E como são as propriedades dele? Insolubilidade em água. Ele não dissolve na água, né? E solubilidade em solventes orgânicos polares. Tá bom? Eles não têm cor, odor. Isso aqui é importante, ó. Quando eu tenho 5 átomos de carbono, estado gasoso. Quando passa de 5 a 17, líquido, mais que 17, só. Tá? Eu estou fazendo um resumão aí. E nós vamos estudar a fundo como faço a estrutura dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos e aromáticos. Então, na aula que vem, eu não vou dar tudo de uma vez. Então, eu tenho alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, os cicloalcanos e os aromáticos. Eu acho que eu vou dividir em 2 partes, tá bom? E a nomenclatura dele, que nós vamos estudar isso semana que vem, ela é formada por um prefixo, mais um intermediário, mais a vogal
O. Esse O aqui não é de oxigênio, não. É de vogal, tá? E aqui tem a tabelinha. Quanto ao número de carbono e o prefixo que eu vou usar. 1 met, 2 et, 3 propt, 4 but, 5 pent e tem os restantes aí. Esse prefixo vai voltar ele semana que vem na aula, tá bom? E também esse quadro, com certeza, eu vou colocar semana que vem, os tipos de ligação. Simples, dupla, tripla e duas duplas. Tá bom? Então, esse de estrutura, vocês só se atêm essa semana só na parte teórica. Estrutura, como eu falei, eu não vou dar tudo de uma vez, nós vamos dividir e vamos fazer semana que vem. Tudo essas questões, gente, é parte teórica. Questão número 1, vocês vão avaliar as alternativas corretas. A número 2, são alcinos, está aí também. A terceira, tá? A quarta questão. A quinta bonitinha, o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomo H, que molécula é. Olha, as 6, as bolinhas de naftalina, as diferenças dos hidrocarbonetos, aqui está tudo aí no texto, né, no roteiro aí de aula, alcanos, alceno, alcino, cicloalcano. Coloque, gente, leia, porque na outra semana, na próxima semana, que eu for trabalhar a estrutura, pelo menos vocês já ouviram falar esses nomes aí, tá? Ó, no roteiro de atividade está os sites que eu tirei essas questões de vestibular, que eu quero trabalhar bastante. Pode consultar, né? Olha, gente, vocês sabem, no Google, se vocês colocar o primeiro aí, ó, alcinos são hidrocarbonetos, sai o que é. Mas leiam de novo o texto, tudo, tá? Então, combinado assim. Nossa, professora, cada nome difícil, quanta coisa. É para decorar? Não. Por enquanto, não é. Agora, semana que vem, nós vamos começar a entender, né? O que são os alcanos, os alcenos, alcinos, né? Vou ver os nomes deles, onde estão aqui, ó. Só um minutinho, ó. Aí nós vamos estudar assim, que são os alcanos, alcenos, alcino, tudo al, né? Alcan, alci, alci. Facinho de guardar, eu guardava assim, ó. Então, é K, C, alcanos, alcenos, alcino. Depois tem os alcadienos, cicloalcanos e os aromáticos. Certo? Combinado? Então, semana que vem, nós estaremos estudando as estruturas, tá? Então, por favor, leiam de novo. Aqui a professora falou rápido, né, que eu estou gravando, para não ficar muito cansativo para vocês. Leiam de novo. Vê os sites, né, que eu tirei para fazer isso, tá bom? Então, semana, agora com vocês, façam direitinho, tem 7 exercícios. E na videoaula da semana de 14 de setembro, eu estarei corrigindo esses 7 exercícios. E aí, estaremos na parte 2, dando a continuidade. Não vou lançar tudo de uma vez para vocês, não, tá? Estou aqui pensando nisso agora, lendo tudo isso, né? Para não dar um nó na cabeça de vocês, alcano, alceno, alcinos, cicloalcanos, aromáticos. Então, vou fazer por parte. Então, acho que vai ter uma parte 3, quem sabe até uma parte 4, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo no meu WhatsApp. Estou pronta a ajudar vocês. Sei que não é fácil estudar assim por videoaula, né? Mas temos que se adaptar. Olha, ainda tenho fé que nós ainda vamos voltar, ainda, quem sabe, quarto bimestre, final de terceiro, estaremos todos juntos. Fiquem bem, que a família de vocês fiquem bem também. Até a próxima videoaula. Beijo no coração de todos.